muito boa noite, bem-vindo ao programa DNA com gente que faz e acontece. A nossa convidada de hoje é natural de Pompéu, interior de Minas Gerais, e é formada em Letras e Direito pela UFMG. Começou a sua carreira profissional como professora, mas depois que foi aprovada no concurso de auditoria fiscal da Receita Federal em Brasília, em 1980, sua vida mudou completamente. Há 27 anos, trabalhando como tributarista, decidiu se aposentar e, em 2009, iniciou sua carreira como empresária e hoje está à frente da franquia em Minas Gerais, especializada em depilação, não mais pelo. Suas principais características são a determinação e o foco. Estamos recebendo no DNA a Thalina Alves. Boa noite, Thalina. Tudo bom? Tudo bom, Paulo. Vou te conhecer um pouquinho mais hoje e o telespectador também, né? Ótimo. Né? Esse programa tem essa característica que, às vezes, a gente passa um pelo outro a vida inteira, cumprimenta, talvez seja o nosso caso também, mas você nunca conhece, disseca no bom sentido, a pessoa dentro dos seus valores, dentro do seu DNA. E nós vamos falar um pouquinho dele hoje, né? Começou um DNA que tem raízes em Pompéu, né? Exatamente. Né? O que você trouxe de Pompéu e atrás de Pompéu, aí o papai, mamãe, né? Uma família aí, não vamos conhecer a história aí. Né? O que você traz aí de valores aí do berço aí? Olha, de Pompéu, né, a gente traz a força da mulher pompiana. A mulher pompiana é uma mulher muito determinada, uma mulher muito forte, uma mulher de raízes e realizadora. Tá. Então, isso é o que eu trouxe de Pompéu. Mas isso nasce na terra lá? Como é? Essa semente lá é Isso fruto brota, da terra? Brota lá? Isso brota em Pompéu. E aí brotou você. Sim, aí brotou eu. E filha de quem, não é? Bem, eu sou filha de Lalina, minha mãe acabou de completar 100 anos. 100 anos, eu ia Sim, puxar aí, mas você adiantou, né? Brincadeira. Teve uma festa para ela bacana, né? Teve uma festa bacana. Lá na Vila da Serra. No Vila da Serra. E lúcida totalmente, você completamente lúcida. Ela participou do aniversário todo, fez discurso, falou, bacana. Conversou com todos os convidados. Vai longe, hein? Eu espero, Paulo, eu espero ir longe também. E o pai? Meu pai era dentista, sabe? Já se foi há 35 anos. Né? O nome dele? Meu pai chamava Taliba. Daí o meu nome. Ah, como é que é? Atalina. Olha aqui. Sabe? A mistura do nome. Junção, sim, junção. Bacana. Naquela época, quando as famílias tinham muitos filhos, sabe? E não tinha mais nome que escolher, como era o caso na minha casa, então resolveram juntar o nome do pai e da mãe. Porque você é uma entre 14, é isso? Homens e mulheres, né? Desculpe, exatamente. E você está na escada aí, você está em que andar aí? Em sexto lugar. Sexto lugar. Então, tem 5 irmãos mais velhos do que eu. Da mãe você herdou o quê? Além dessa vida longa que você vai ter, já li na sua mão aí. Sim, da mãe eu herdei, entendeu? O gosto pela leitura, que bacana. A determinação, uma personalidade muito forte. Sou bastante brava. Ela também era com vocês? Minha mãe também era muito brava, muito rígida. Sabe? E a vida lá era urbana ou rural? A vida em Pompéu era vida urbana, mas uma vida urbana que mais se assemelhava a uma vida rural, porque na minha época, quando eu era criança, a cidade tinha menos de 5.000 habitantes. Né? Então era muito pequenininha. A cidade, a base dela qual que é? Agricultura. Agricultura e leite. Atuou na área? Não, meu pai era dentista e minha mãe professora. Mas toda a minha família, por parte de mãe, eram fazendeiros. E você teve essa vivência com o lado rural? O que é? Você morou poucos anos lá, você me falou, né? Sim, morei muito pouco em Pompéu. Quantos? 5, 10 anos? Sim, talvez uns 6 anos. Porque... Lembra pouca coisa? Não, lembro de muita coisa, porque as férias eram sempre em Pompéu. Isso era importante. Mas quando era menor, né, antes de entrar para a escola, eu gostava de ficar na fazenda dos avós.
E aí? Certo? E aí era uma festa, né? Cavalo, etc. Cavalo, tirar leite, subir em pé de jabuticaba, em goiabeira, correr de vaca e de boi no pasto. De vaca e de boi? Sim, essa eu nunca vi, porque não. naquela época tinha o que nós chamávamos de vaca brava, sabe? Vaca brava. Então, como é que é a vaca brava? A vaca, entendeu, é aquela que você está no meio do pasto, entendeu? E ela está ali passeando com seus bezerros. Ela vê uma criança de vestido, geralmente um vestido florido. Ela vem igual uma onça atrás para atacar. E aí? E aí, a única coisa que nos resta é subir na primeira árvore que a gente encontra pela frente. Entendi. E esperar passar um adulto, né, para nos socorrer. Entendi. Agora, bola para frente, foi estudar em Abaeté, é isso? Sim, eu fiz o primário em Pompéu e logo em seguida fui estudar em Abaeté, também na casa... Foi fundamental, né? Naquela época era ginásio, né? Claro. Ensino ginasial, que hoje é o fundamental, né? Depois veio para Belo Horizonte. Depois eu vim para Belo Horizonte. Né? Já com quantos anos aí? Eu vim para Belo Horizonte com 14 anos. Depois teve os Estados Unidos aqui, ó, sim. minha pauta aqui com porque você. a minha mãe queria, Paulo, que eu fosse professora. O sonho dela era ter uma filha professora. Então, para não decepcioná-la, eu fiz o curso de normalista no Instituto de Educação. Aqui em Belo Horizonte. Aqui em Belo Horizonte. E daí? E daí eu fui fazer depois o terceiro colegial, repeti o terceiro colegial, entendeu? Por meio de um intercâmbio, que na época chamava fellowship. Na época nós tínhamos 2 intercâmbios que os estudantes participavam. Tinha o American Fields e o fellowship. Eu fui pelo fellowship. Ficou lá um tempo. Fiquei lá um tempo, fiz o terceiro colegial e depois voltei. Aí voltou para cá, formada, e aí? E aí eu fui fazer o vestibular. Certo? Fiz o primeiro vestibular para letras e lecionei. Foi o primeiro emprego, foi professora? Foi como professora, porque naquela época, com 18 anos, os filhos vinham para Belo Horizonte e já tinham que se virar aqui, precisavam trabalhar. Não vinham o din-din lá não, de Pompéu? não vinha, entendeu? Era preciso trabalhar. Então, eu fiz o curso de letras, porque no curso de letras, no primeiro ano, naquela época, você já começava a lecionar. Entendi. Mas aí parece que você tinha uma inquietude aí, que você queria ter uma independência, ser dona do seu próprio nariz. Sim. Conta aí. Certo. Conte tudo, não me esconda nada. Sim. Nós fomos criadas, sabe, pela minha mãe, para sermos mulheres independentes. Bacana. Tinha que estudar. Ela falava, olha, não vou deixar, nós não somos ricos, então vocês, para terem sucesso na vida, vocês têm que estudar. Então, com 14, 15 anos, saía de Pompéu, porque ela não tinha nem o 2º grau, e vínhamos todos para Belo Horizonte estudar aqui. E o mais velho que ia chegando e ajudando os mais novos, certo? Mas tínhamos que trabalhar, certo? Porque a ajuda que vinha de casa não era suficiente. E você se focou em concursos públicos? Né? Sim, aí eu não fiquei satisfeita com o magistério, não porque eu não gostasse, mas porque o salário era muito baixo e continua sendo baixo, e eu sentia que eu tinha capacidade de ser uma pessoa independente, de fazer um outro curso e ter uma independência financeira. Então eu fiz o curso de Direito, foi o que eu escolhi. Nossa, e aí... E aí, o primeiro concurso que veio foi para auditora da Receita Federal. Na época, chamava-se fiscal, certo? Eu fiz o concurso, passei, já era casada, já tinha uma filha e enfrentei a onça, porque já era casado, o marido não queria que eu fosse. Eu falei, não, vou sim. Você está falando que fosse para Brasília? Que eu fosse para Brasília, né? Porque o treinamento lá era um treinamento de 8 meses. Mas você estava grávida, né? Estava grávida já do 2º filho. Aí conversei com a minha mãe e falei, mãe, olha, estou num dilema. Meu marido, o Geraldo, não quer que eu vá para Brasília, porque ele é um empresário, ele é uma pessoa de sucesso, tem muito sucesso financeiro e não quer que eu vá. Ela falou, de forma nenhuma. Eu não eduquei vocês para ficarem debaixo e dependendo de marido,
sabe? Fez um concurso, você vai ganhar bem, então pode deixar que eu cuido da Mariana. A Mariana era minha filha. Tinha quantos anos? Tinha 3 anos e meio. E você foi? E eu fui para Brasília. Aguentou quanto tempo lá? Aguentei 8 meses em 8 Brasília. meses. Quando eu fui para Brasília, eu estava com 1 mês de gravidez. Voltei de Brasília, entendeu? Já nos dias de ganhar, entendeu? O próximo bebê, que é o Felipe. Tá. E aqui você voltou, você assumiu um outro cargo. Qual foi? Sim, depois que eu me aposentei na Receita, eu fui convidada para ser conselheira no Conselho de Contribuintes. Atuou lá também? Então, atuei também em Brasília como conselheira. Até 2007, quando aí você... Aí, em 2007, eu falei, não, chega, já aprendi tudo que eu tinha que aprender, fiz tudo que eu gostaria de fazer dentro do meu cargo. Aprendi muito. Depois de 27 anos, né? Sim, aprendi muito. Agora eu vou... eu já tinha tempo para aposentar. Naquela época, a mulher se aposentava com 30 anos de serviço. Eu tinha meu tempo de serviço no magistério. Então, me aposentei e falei... Aí ficou até aqui, ó, que eu tenho toda a informação. A Fantina é a nossa diretora aqui, não perde tempo, não. Sim, Isso que você foi o quê? Mas foi para Portugal de navio ou como é que é? Ficou não, no vai ver? A minha filha formou-se em medicina na Espanha, certo? E aí, ela depois foi para Portugal e montou uma clínica em Portugal. Lisboa? Lisboa. Então, eu me aposentei e fiquei entre Brasil e Lisboa. Brasil e Lisboa. Só que ela era médica dessa empresa, dessa rede de franquias, não mais pelo. Aí que você... Sabe, em Lisboa. E aí ela me apresentou. Eu gostei. E aí sabe? você voltou ativa? Não, vamos, vai, continua. Não. E aí eu voltei, sabe, numa dessas viagens, eu voltei e pouco tempo depois eu recebi o convite para participar da rede no Brasil, aceitei. Como master da franquia, né? Sim, como né? master, como master. E aí? E aí estou nessa atividade até hoje. Quantas franqueadas aí? Olha, em Minas Gerais hoje são 44. A sua franquia é Minas? É Minas, sabe? É uma franquia nacional, certo? Mas em Minas Gerais são 44 unidades. São 13 países, não é isso? São 13 países. Várias lojas, 300 lojas, né? Tem esse dado são, aqui. no Brasil já são quase 300 lojas, sabe? Mas no mundo são mais de 1000 lojas. Bacana, cara. E aqui vai crescer com você mais ainda? Olha, está crescendo bem, a despeito da crise, né? Que a crise pegou todo mundo desprevenido, porque ninguém esperava, né, que o Brasil entraria naquela crise, naquelas alturas. A crise começa em 2014 e ela se mantém até hoje, inclusive mais aprofundada durante esse ano, por incrível que pareça. Lamentavelmente, mas o pelo não para de crescer, então aí você tem uma navalha aí. A grande vantagem é laser, essa, né? Laser e luz pulsada. Nós trabalhamos com os 2 sistemas. Tá. Aqui, no capítulo franquia, cresce enormemente várias franquias, né? Não é o caso da sua, mas algumas não vão para frente, né? Que rola? O que é difícil? É difícil a questão, o que faz as pessoas entrarem e saírem? Sim. Olha, o que faz as pessoas entrarem... Ou se manterem, né? Se manterem. O que faz as pessoas entrarem nas franquias, geralmente, entendeu, são os primeiros negócios, certo? A não ser franquias internacionais muito grandes, muito conhecidas, certo? As franquias novas, as pessoas mais jovens são atraídas por essas franquias. E geralmente é o primeiro negócio deles. Tá. Eles não têm experiência, pensam que franquia é um sistema em que eles vão receber tudo nas mãos, certo? É como se fosse um investimento que eles estivessem fazendo e seria um investimento muito lucrativo. Esquece que tem que ralar mesmo. Esquecem que franquia é, acima de tudo, empreendedorismo. E para se empreender, é preciso trabalhar muito. Bacana. Todo empreendedor só tem sucesso com suor.
Tá. Para quem está começando, o que você diria, então, que antes de pegar uma franquia? Antes de pegar uma franquia, fazer cursos, sabe? Entender melhor o que é o sistema de franquia. O sistema de franquia é um sistema excelente, Paulo. Por quê? Porque a pessoa já vai trabalhar com uma marca conhecida, ela já tem um modelo de negócio testado e ela vai ter ali toda a orientação, toda a consultoria, todos os treinamentos para ela tocar a atividade dela. Okay. Os próximos passos de você para crescer mais ou como é que é? Olha, esse ano, entendeu? A gente já... Já deu como encerrado? Não deu como encerrado. A gente já vendeu 3 franquias esse ano, a despeito do ano estar muito difícil, a gente já vendeu 3 franquias esse ano e pretendemos continuar, sabe, expandindo. Com essa trajetória todinha, o que falta alcançar aí? O que falta? Alcançar. Alcançar? Olha, profissionalmente. Olha, na verdade, o que me falta alcançar, entendeu, é tornar os meus franqueados grandes empreendedores. Opa, isso é uma missão? Isso é uma missão. Né? Bem, você é divorciada, tem 2 filhos, né? Como é que é a Thalina em casa aí? Olha, a Thalina em casa, meus filhos já saíram de casa, porque uma filha mora fora, meu filho também, com mais de 30 anos, ele também mora no seu próprio apartamento. Então, eu moro em casa, eu, meu gato e uma funcionária, certo? O que eu gosto de fazer quando estou em casa, eu gosto de ler, gosto de plantas, então eu tenho lá as minhas plantas que eu cuido, as minhas orquídeas, e gosto de ver um bom filme. Tem um sobrinho também, né? Tenho. Né? E como eu não tenho netos, eu tenho um sobrinho neto que eu adotei como meu neto. Então é um gatinho e um neto, então. Então é um gatinho e um neto. Porque eu vou tomar um leitinho agora no intervalo. Sim. A gente volta já contando esse case de sucesso aí, senhor. Né? Já. Né? A gente volta com o programa DNA com gente que faz e acontece. Hoje, aqui no estúdio da Band, a Thalina Alves, ela que é a franqueada master do Não Mais Pelo, né? E a gente terminou o primeiro bloco do programa, você falando do que você faz quando não tem nada para fazer, o gato, o sobrinho e tal. Mas faltou um detalhezinho, assim. Você gostava também de um buracozinho, não gostava? Sobretudo com um amigo nosso, você vai dizer quem que é, já falecido, mas quem que era? Sim. Que na história era esse buraco? Sempre já gostou? Sim, sempre gostei de jogar buraco. A minha família é uma família de jogadores de buraco. Veio de Pompéu? Veio de Pompéu. Minha mãe, com 100 anos, joga buraco até hoje. E, por sinal, joga muito bem. E na casa dos meus avós sempre tinha uma banca de jogo, sabe? E o jogo preferido era o buraco. O buraco, o que é? Eu não jogo, mas é um fator de integração, de confraternização? Sim, é um fator de, sabe? Porque é um jogo que não se joga por dinheiro, certo? Se joga por lazer mesmo, para curtir amigos. E esse amigo que eu falei aqui, quem que é ele? Sim, Valduco Vanderlei. Valduco Vanderlei foi um grande parceiro de buraco, sabe? E um grande parceiro do progresso de Minas Gerais, do Brasil, que diga aí os bons tempos aí da Covan, aí, né? Sim, é claro, Agora, você, além de Portugal, que você falou no primeiro bloco, né? Porque a filha ainda mora lá? Mora em Portugal. É médica, né? Ela é médica em Portugal. Pois é. E qual o país que você mais gosta? E queria que falasse também uma viagem assim inesquecível também, né? Olha, o país que eu mais gosto mesmo chama-se Brasil, que é o nosso país, certo? Mas para viajar, eu gosto muito da Europa, especialmente Portugal e Espanha. Gosto muito da França, gosto muito da Alemanha, sabe? Itália. Enfim, a Europa é toda bonita. Tá. Tem uma pergunta aqui que está aqui no meu ponto aqui, que é da nossa diretora Fantini. Ela quer saber de você, como é que é gerir pessoas, né? Você, repetindo aqui, são quantas franquias? 40? São 44 franquias. Aqui em Minas Gerais, da Não Mais Pelo. Sim. Como é que é gerir pessoas? É muito difícil a mão de obra? Como é que é essa história? Assim?
Olha, o franqueador, entendeu? Ele gere, né, empresários. O que se torna um pouco mais complicado, né? Porque ele tem que dar toda a orientação para o franqueado, que é empresário, e capacitar também a equipe desse empresário. Hoje mesmo nós estamos dando treinamento, sabe, para equipes dos franqueados. Todo mês, uma semana por mês, entendeu? É para dar treinamento e reciclagem. Qual dificuldade você extrai mais desse tecido humano aí? Olha, sabe, lidar com pessoas é sempre muito instigante e desafiante. Por quê? Porque as pessoas são todas únicas. Cada cabeça uma sentença. E cada cabeça, cada indivíduo é único e pensa de maneiras diferentes. Então, imagina você pegar mais de 40 pessoas para colocar eles dentro de um sistema que é padronizado. Tem muita gente que não se enquadra dentro do sistema de franquia. E aí você tem. Mas você é focada, é determinada. Isso é uma qualidade. Tem mais qualidade aí que você põe para fora aí dentro desse laboratório humano aí de convívio, de crescimento? Olha, para você trabalhar com pessoas, além de foco e determinação, você tem que saber ouvir, escutar as pessoas e ter muita flexibilidade, ou seja, jogo de cintura. Entendi. Tem defeitos, Thalina? A Thalina tem defeitos? Tem. Ah, claro que tem. Quem é que não tem defeitos? Tem um aqui, no espelho aqui, que está vendo algum aqui? Sim. Pode que é minha mão, espelho. Sim. Todos nós temos defeitos, sabe? Um defeito meu é que eu até já melhorei ele, entendeu? O último treinamento que eu fiz com o Roberto Chiniachik, nós trabalhamos muito esse meu defeito, tá? Que é a impaciência, que é a ansiedade, que é a dificuldade de ouvir o outro. As pessoas, às vezes, quando elas chegam a uma certa idade, elas pensam que elas sabem muito. Soberbas, né? Se tornam soberbas, sabe? Já vi esse filme. Você já viu esse filme, né? Então, você tem muita dificuldade para ouvir o outro, porque você já passou por aquilo, você já sabe a solução. Então, você acha, nossa, mas que bobagem, isso vai se resolver. E não é bem assim, né? Cada fase da vida da pessoa é uma fase de aprendizagem, de amadurecimento. Então, a gente não salta fases da vida. E como é que você relaciona com as críticas, assim? Ou não tem? Olha, eu me relaciono bem com as críticas. Aliás, as críticas são fundamentais em qualquer profissão, porque são elas que te fazem mudar e crescer. Né? Porque se todo mundo bater palma para você, né, você vai achar que está tudo bem. E não... Pode crescer através dela, né? Exatamente. Então, você cresce através das críticas, especialmente através dos erros. Tá. Tem uma saudade, assim, que fica lá no fundinho? Sim, sim, eu tenho saudade, entendeu? Da minha infância na fazenda, tenho muita saudade da minha infância na fazenda, tenho saudade dos meus meninos, dos meus filhos quando eram pequenos, tenho saudade das minhas viagens, tenho saudade dos meus amigos que já se foram, dentre eles o Valduque, foi um grande amigo. Ontem eu estava arrumando umas gavetas e me deparei com um retrato dele. Figura, e me emocionei. E senti muita saudade. Só alegria aqui. E nesse contexto todinho, você é mística, religiosa? Olha, eu sou cristã, certo? Eu sou cristã. Todos nós temos um pouco de misticismo, todos nós temos religiosidades, mas eu procuro ser, sabe, uma pessoa humana e cristã. Ou seja, não faça com o outro aquilo que você não gostaria que fizessem com você. Bem, com 68 anos aí, o que falta realizar aí para frente agora? Depois dessa bagagem todinha que a gente passou aqui. Olha, eu gostaria muito, sabe, de ter... E o sonho pessoal, né? Sim, sonho pessoal meu. Eu gostaria muito de ter netos. Certo? Está um pouco difícil, porque meus filhos não estão pensando muito em filhos, não, certo? Eu gostaria muito de ter netos, gostaria muito de
tocar, você está entendendo, alguma atividade beneficente, sabe, para ajudar os mais necessitados. E gostaria também de viajar mais. Tá. Tem uma reflexão aqui que foi anotada pela nossa diretora também, que ela diz que você, palavra sua, né? Na terceira idade você viveu intensamente cada fase da sua vida. E o que mudou? Que síntese você faz exatamente desse diário de bordo aí? Né? Olha, que eu realizei todos os meus sonhos praticamente, certo? Tudo que eu quis realizar, sabe? Com muito foco, muita determinação e muito trabalho, eu consegui realizar. Tá. Então, do ponto de vista profissional, bacana. Eu me sinto uma pessoa realizada. Pretende ser lembrada como o quê? Eu pretendo ser lembrada como uma mulher que sonhou e realizou. Tá. Ninguém pensa nisso, mas já pensou assim, na morte e morrendo, sugeriria alguma frase para o seu jazigo? Olha, Paulo, eu não sugiro nenhuma frase para o meu jazigo, porque eu gostaria de ser cremada. Sabe? Mas então nas cinzas ali, como chama aquele pote ali, ó. Sabe? Impresso ali, ó. Viva intensamente cada minuto da sua vida. Porque é isso que vale a pena. Não interessa se seja alegria ou tristeza, mas viva intensamente as alegrias e as tristezas. Fica algum arrependimento aí no caminho? Arrependimento só daquilo que eu não fiz, certo? Mas do que eu fiz eu não me arrependo de nada. Tá. Aqui, em poucas palavras, sintetiza quem é você aqui hoje, aqui no DNA, né? Bem, a Thalina é uma pessoa que sempre soube o que queria, que sonhou e realizou seus sonhos. Está feliz? Sou uma pessoa feliz, sou uma pessoa que vivo muito bem comigo mesma, sabe? Sou uma pessoa que estou de bem comigo e de bem com a vida. Obrigado. Trazer aqui o conteúdo do seu DNA. Foi ótimo. Obrigadão. Fica aí que está rodando.